Opa, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez na resolução de questões do Enem pelo EXP Resolve. Então, questão do Enem de 2023, primeira aplicação, questãozinha que fala aí sobre emissão, né, eco, reflexão de pulso. Então, vamos dar uma lida aqui para a gente se situar na questão e ver o que é que ela está desejando passar para a gente e o que é que ela está desejando que a gente explique, que a gente responda, o que a gente obtenha. Então, ele fala assim: o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo. Então seria essa faixa daqui. Então rocha, o líquido preso e rocha. É uma faixa aí de 450 metros. E aí ele continua. Encontra-se presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo. Então tá aqui, ó, a emissão é nesse ponto. Vai emitir pulsos que vão se propagando, né, até atingir regiões mais profundas, que geram uma vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, que são chamados ecos. O som vai, atinge algum tipo de barreira e retorna. O nome disso é eco. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido. Então, aqui. Então, ele desceu, veio, bateu nessa face e voltou. Primeiro. O segundo, né? A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. Então, é aquele que atravessou o líquido e bateu nessa parte da rocha e retorna. Então, você tem um pulso que sai daqui, atinge essa parte superior e retorna, e o segundo sai daqui, atinge a parte inferior e retorna. Então, a gente teria o quê? É como se eu tivesse, né? O primeiro desceu, bateu aqui e retornou. O segundo, ele é mais profundo. Então, o segundo você tem desceu, bateu aqui e retornou. Ok? Então, essa é a ideia. Aí ele fala o seguinte: o tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é 0,5. O segundo eco chega com 1,1 segundo após a emissão do pulso. Então, esse 0,5 seria o quê? Seria o tempo de descida e subida. E esse 1,1 seria o tempo de descida e subida, ok? Então, a gente tem o quê? Que a diferença de tempo, né, entre 0,5 e 1,1 seria justamente o tempo gasto nesse trecho daqui, seria o tempo gasto nessa região do líquido. Então, vamos colocar aqui. Então, você tem que o primeiro tempo, né, desceu e subiu, é 0,5 segundos. E o segundo tempo é quanto? Vem até aqui embaixo e sobe, é 1,1. Só que você observe que esse primeiro intervalo de tempo, ele só foi um tempo gasto percorrendo apenas a rocha. E esse 1,1 não, percorreu a rocha e subiu. Então, essa parte aqui de cima é exatamente igual a essa. Então, quando eu subtrair o tempo 2 do tempo 1, o que é que você vai ter? O tempo que foi gasto apenas no deslocamento dentro do líquido, desprezando o deslocamento na rocha. Então, esse intervalo de tempo que nós estamos procurando seria o intervalo de tempo 2 menos o intervalo de tempo 1. E aí, quando você faz esse cálculo, que seria o 1,1 menos o 0,5, você vai encontrar um tempo de 0,6 segundos. Então, esse tempo de 0,6 segundos seria o quê? O tempo gasto daqui, bater aqui embaixo e retornar para cá. Tranquilo? Então, o tempo de 0,6 segundos é esse tempo para percorrer 450 metros. Quantas vezes? Percorrer 450 metros 2 vezes.
Tranquilo? Então lembre disso. 450 na descida, 450 na subida. Eu vou fazer o cálculo utilizando o tempo total. Tá? Eu vou utilizar, porque qual é o comando? Ele quer saber qual é a velocidade do som na camada líquida. E aí, como o som se propaga com velocidade constante, a ideia de velocidade segue a ideia de movimento uniforme, né? Então, a velocidade vai ser o quê? O ΔS dividido pelo intervalo de tempo. E aí, como é que foi dito? Observe que esse ΔS, ele é um tempo, que você percorre duas distâncias. Então, esse 0,6 é o tempo de descida mais o tempo de subida. Então, aqui você vai botar 2D. Esse D valendo 450. Tranquilo? Então, não esqueçam disso. Se você usar o 0,6, você tem que pegar a descida e a subida. Se você quiser dividir o tempo por 2, tudo bem. Você pega só a descida ou só a subida. Então, aqui vai ficar quanto? 450 vezes 2, 900, e o tempo total, que é 0,6. Então, a velocidade do som dentro desse líquido é uma velocidade de 1.500 metros por segundo. Tranquilo? Então, muito cuidado aí, tá? Justamente no intervalo de tempo que você tem que utilizar. Então, esse tempo de 0,6 foi o tempo que o som saiu desse ponto, chegou aqui e subiu. Então, ele andou 900 metros, que seria 450 duas vezes. Então, alternativa, letra D. Valeu, turma. Questão tranquila, né? Movimento uniforme, movimento de uma onda com velocidade constante. Só lembrar que o reflexo, a gente conta a ida duas vezes. Se eu tenho tempo a partir do momento da emissão, atingiu o obstáculo e voltou, se eu estou medindo a partir da emissão, eu tenho que contar duas vezes. Algumas questões não. Ele dá o tempo a partir da reflexão. Então, foi, e ele só te dá o tempo do retorno. Então, gastou-se tantos segundos após a reflexão. Então, você não vai contar o espaço duas vezes. Você só vai contar o espaço uma vez. Gastou tantos segundos após a emissão. Então, a emissão, ele sai, atinge e volta. Tranquilo? Beleza? Gostou? Gostei? Então comenta, compartilha. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.